Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Renato, retornando ao nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão? Tudo bem? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar essa semana, esse início de semana, mais uma vez, abençoe seus projetos. E mais uma vez vim aqui para mais uma dica de leitura, ok? Você que está começando a visitar o nosso canal, que veio por alguma recomendação ou recomendação do próprio YouTube, não esquece de se inscrever, tá? Não passe por aqui sem se inscrever, faça parte desse projeto. E você que já conhece o nosso canal, nosso muito obrigado. Continua compartilhando, divulgando nosso trabalho nas redes sociais, Telegram, no Instagram, no Facebook, nos grupos, ok? Fique à vontade para divulgar nosso trabalho e tem mais novidades vindo essa semana. Lembrando que eu vou deixar abaixo aí a descrição do vídeo, como você pode acessar nosso Instagram. Nós estamos sempre colocando algumas novidades lá antes de vir para o canal, ok? E não esquece, aciona o sininho das notificações e olha se a opção todas, se o sininho vai estar ativado lá para que você possa receber todas as novidades do canal, ok? Então vamos nessa. A dica de hoje é essa obra aqui, O Dom da Profecia, Wayne Grudem, editora Carisma. Quem não conhece o Wayne Grudem, né, que é autor daquela teologia sistemática, tem algumas teologias sistemáticas dele, até média, básica, de introdução, nível médio, que até de outros editores têm publicado, né? Tanto as edições Vida Nova como a Thomas Nelson Brasil, edições, entre outras, né? Têm sido lançadas aí, várias versões. Essa obra aqui, irmãos, quem não sabe, né? Ou nunca ouviu falar que o Wayne Grudem, além de ser, ele é batista, reformado, calvinista e ele também é continuista, né? Ele crê na continuidade dos dons espirituais. Só para ter ideia aqui, ó, é uma obra interessante. Tá? Vamos para o sumário aqui, ó. Ele tem 360 páginas. Nós temos aqui, ó, profeta do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, profeta do Novo Testamento em Corinto, outros profetas neotestamentários, a fonte das profecias, profecias e ensino, o conteúdo das profecias, os profetas do governo da igreja, todos os crentes podem profetizar, as mulheres da profecia, a duração da profecia, encorajamento regulamentado e profecia na igreja local. Por que as razões precisamos do dom da profecia hoje? Vai falar do ofício de apóstolo, cânon da escritura, suficiência da escritura e tudo mais. Depois um apêndice no final, né? Aqui, ó, uma nota sobre a igreja de Edmund Clowney. Por que os cristãos ainda podem profetizar? Para você ver como ele apoia a continuidade dos dons ainda hoje. Deixei uma marcação aqui de alguma coisa muito interessante, 2 tópicos, tá? É uma obra que não é uma obra atualmente, não foi lançada recentemente, né? Acho que tem, não sei, tem alguns poucos canais que falam sobre ela. Tem a apresentação do livro, mas resenha mesmo não vi muitos, porque até então foi um período que a Carisma começou a lançar seguidamente várias obras. Então ela ficou um pouco delegada. Mas é porque há muitas obras, as pessoas pensam que são obras repetitivas, que só falam sobre dons espirituais, mas realmente tem alguns que você precisa dar uma olhada e até para entender a visão do autor. Olha aqui, ó. Ele vai falar aqui sobre a questão qual é a razão do dom da profecia. E aqui o Grudem ele vai exemplificar, né? Vai englobar não só o dom da profecia como o dom sobrenatural, como também a pregação da palavra. Então ele vai falar aqui, ó, que a profecia ela tem pelo menos, né, basicamente, 3 modos de se apresentar. Para que ela serve? Que é a edificação, encorajamento e consolação. Então ele vem aqui, ó. A primeira palavra, que é edificação, significa reconstrução, não apenas para profetizar, mas de muitas atividades humanas diferentes. Com efeito, a disciplina da igreja traz edificação. Primeiro ponto. Depois eu vou falar esses 2 outros pontos e vou seguir aqui no resumo. O segundo termo, encorajamento, que significa conforto, né? Encorajamento, 1 Coríntios 7, 4, 13. Exortação, apelo, 2 Coríntios 7, 4, 13. Exortação ou apelo, isto é um pedido de alguém para que alguma coisa seja feita.
né? Quase que uma motivação, né? Um impulsionamento a mais para alguém. E depois vem o termo consolação. É difícil encontrar muita diferença no significado do termo encorajamento. É difícil encontrar um critério convincente para traçar qualquer linha de demarcação. Ele está querendo dizer aqui na questão do encorajamento e a consolação parecem ser coisas ambíguas, né? Muito parecidas aqui à definição da profecia. É interessante notar que a concepção comum de um profeta como aquele que produz o futuro não desempenha nenhum papel na definição de Paulo neste momento. Bom, isso não quer dizer aqui que Paulo está descartando a questão profética, do profeta que nós conhecemos realmente, que é mais conhecido na questão de previsão futura, né? Aquilo que Deus revela para coisas futuras, coisas que é um ofício, vou já demarcar isso, ofício e dom. Eu vou chegar nesse ponto, que era um ofício do Antigo Testamento. Os profetas recebiam a revelação de Deus e transmitiam ao povo, sendo que ali era um ofício porque era só alguns que eram designados para esse cargo, esse ofício de profeta. Não vamos chamar ministério, né? Ofício de profeta no Antigo Testamento. E aí a gente vai para o outro ponto. Página 163. Isso aqui é muito interessante, é uma diferença muito grande que às vezes muitas pessoas não se apercebem com isso. Os que profetizam com pouca frequência ainda assim são chamados profetas por Paulo, pois em 1 Coríntios 14, 32 ele diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ao dizer isso, não é possível que esteja dizendo simplesmente que alguns formalmente reconhecidos como profetas são capazes de controlar a si mesmos quando profetizam, mas então suas instruções não teriam relevância para os novatos, os quais, sem dúvida, mais que qualquer outra pessoa, precisavam de instrução. Profetas aqui se deve referir-se a todos os que profetizam, mesmo ocasionalmente, e portanto não pode ser restrito a um ofício em especial na igreja. O que ele está querendo dizer aqui? O Gruden fala sobre ofício, ele faz uma distinção entre ofício e dom sobrenatural, ministério. O ofício era aquilo que acontecia, né? Deus designava alguns para tais situações, né? Parecido com o ministério eclesiástico. Se aquele é presbítero, né? Mas não é qualquer pessoa que vai ser presbítero, né? Deus escolhe aquele ali para ser o cargo de presbítero, aquele vai ser pastor, nem todos vão ser pastores, aquele vai ser diácono, diaconisa, nem todos vão ser, ok? Agora, na questão de dons espirituais, tanto que Paulo aqui em suas cartas ele vai exortar para que buscar os dons, ou seja, se pode buscar, então cada um pode ter o dom que busca. Então essa é a questão não, já não é ofício, já é dons espirituais a ministério, né? Esse significado aí. Então ele está querendo dizer o quê? Que essa definição, essa instrução de Paulo para que dizendo que o espírito do profeta está do profeta, para que ele vai dar exortação para aquele que já tem o ofício de profeta, não para aquele que já precisa de exortação, os novatos no caso. Então está querendo dizer que cada um aqui pode sim profetizar em toda a igreja. Tem outra coisa interessante aqui. No restante Novo Testamento, o profeta é geralmente usado em casos suficientemente ambíguos para nos impedir de decidir qualquer tipo de ofício ou posição. Vamos pular aqui para uma parte interessante que ele vai falar aqui de Ágabo. Aqui, ó. Ágabo é chamado profeta em Atos 11. Mas não existe nada no momento em que comprove referir-se a um ofício ou uma função. E aí nós vamos lá para a questão que ele vai tocar, interessante. Todos têm potencialmente habilidade para profetizar? Em respeito a cada posição, muitas pessoas, né, que se dizem sensacionistas acreditam que muitos dons cessaram. Existem aqueles mais radicais, não, todos os dons cessaram. Alguns dizem, não, alguns dons cessaram, foram relegados apenas ao período apostólico, né? Mas olha isso aqui, ó, o que o Gruden vai falar. Queremos saber se todo crente poderia um dia profetizar, ou
negativamente se havia crentes, por alguma razão estava desqualificado para atuar como profeta. Aqui a resposta deve estar: tal habilidade potencial era possuída por qualquer um que um espírito trabalhasse. Os dois são dados, como Paulo diz, a cada um. 1 Coríntios 12, 7. Pelo Espírito é apenas livre vontade do Espírito, como quer 1 Coríntios 12, que determina que recebe cada dom. Qualquer cristão pode receber o dom de profecia. Além disso, Paulo insistiu em que todos buscassem o dom de profetizar. 14, 1, 39. Querendo dizer que havia para todos eles pelo menos a possibilidade de que pudessem receber esse dom profético. É interessante, irmãos, porque a diferença que alguns falam assim, porque era só relegado aos profetas do Antigo Testamento, né? A questão da profecia. E isso vai se chocar um pouco com o que Pedro vai dizer depois logo do Pentecostes, quando ele vai começar a pregar. Pedro ele vai citar a questão de Joel capítulo 2, né? Quando ele vai dizer sobre a questão da profecia de que dos últimos dias vossos filhos, né, vossas filhas profetizarão, que o Espírito seria derramado. Então, no caso que ele fala, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, ele não está restringindo a questão de um ofício. Ele está expandindo, né? Até porque ali, Pedro era um apóstolo, mas dos 120 que estavam ali, nem todos eles eram profetas, como ofício do Antigo Testamento, e nem todos eles eram apóstolos, se fosse dizer, a profecia somente é restrita só a apóstolo. Não, tinham 120 no cenáculo, todos profetizavam. Então, isso significa que foi uma situação esporádica, foi uma questão de proclamação do Evangelho, mas a questão da palavra de Pedro ali, ela vai expandir muito mais a nossa percepção em questão de profecia, que é para todo mundo que busque isso, e que Paulo vai corroborar aqui na sua carta aos Coríntios, que vai dizer que que todo mundo deve buscar o dom de profecia. Todo mundo. Não é um número restrito, né, irmãos? Então, assim, é um livro muito interessante. Ele não vai abordar só a questão da profecia como previsão futura, como às vezes as pessoas restringem, né, hoje, que a profecia é como se chamam hoje de dom de revelação, que é só para coisas futuras. Não. O dom da profecia aqui, ele está também, segundo a visão do autor, ele vai dizer que está relegado a aconselhamento, ensino, pregação da palavra, louvor, entre outras coisas. Então, assim, não é só a pregação da palavra, não é só a palavra proferida. Entre outras coisas, a profecia também ela está incluída porque é para edificação do corpo de Cristo, ok? Irmãos, uma excelente obra, uma excelente dica para você aí, ok? Quer conhecer um pouco mais sobre dom de profecia na visão do Wayne Grudem, claro. Qualquer um pode discordar, cada um tem a sua visão. Deixa nos comentários o que você pensa acerca desse tema que é muito interessante. Vou deixar na descrição também abaixo do vídeo aqui, no link, para você adquirir essa obra. Ok? Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.